Porquanto há um só Deus, e também um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2 verso 5. Por João Calvino. À primeira vista, este argumento parece fraco, ou seja, visto que Deus é um, ele deseja que todos os homens sejam salvos, mas há no fato uma transição de Deus para o homem que torna o argumento válido. Crisóstomo e muitos outros forçam o seguinte significado: não há tantos deuses como os idólatras imaginam. Quanto a mim, porém, creio que a intenção de Paulo era diferente, a saber, que há aqui uma comparação implícita entre o único Deus e o único mundo com suas diversas nações, e desta comparação surge uma perspectiva de ambos em relação um ao outro. E assim ele diz em Romanos, capítulo 3 verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Portanto, qualquer que fosse a diversidade entre os homens, naquele tempo, pelo fato de muitas classes e nações serem estranhas à fé, Paulo lembra aos crentes a existência da unicidade de Deus, para que soubessem que existe um vínculo entre eles e todos os homens, visto que há um só Deus sobre todos, para que soubessem que aqueles que se encontram sob o governo do mesmo Deus não são excluídos para sempre da esperança de salvação, e também um só mediador entre Deus e os homens. Sua intenção, aqui, tem a mesma conotação daquilo que ela prossegue afirmando que há um só mediador. Pois como há um só Deus, o Criador e Pai de todos, assim, declara o apóstolo, há um só mediador, através de quem se nos abre acesso para Deus, e este mediador não é oferecido a uma só nação, ou a umas poucas pessoas de uma classe específica, mas a todos, pois o benefício do sacrifício, por meio do qual ele fez expiação por nossos pecados, se aplica a todos. Visto que naquele tempo, grande parte do mundo se encontrava alienada de Deus, o apóstolo explicitamente menciona o mediador através de quem os que estavam longe agora ficaram perto. O termo universal, todos, deve sempre referir-se a classes de pessoas, mas nunca a indivíduos. E como se ele quisesse dizer, não só os judeus, mas também os gentios, não só as pessoas de classe humilde, mas também os príncipes foram redimidos pela morte de Cristo. Portanto, visto que sua intenção é que a morte do mediador seja um benefício comum destinado a todos, aqueles que mantêm um ponto de vista que exclui alguns da esperança de salvação lhe fazem injúria. Porquanto há um só Deus, e também um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2 verso 5. Por João Calvino.